Olá, pessoal, bem-vindos a mais uma aula de Cálculo 2. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre outra técnica. Na verdade, nós vamos ver duas técnicas de integração, tá? Uma delas é que eu vou começar a falar agora, que é a integração por partes. E nós vamos integrar. A dica, né, para quando usar a integração por partes é para integrar integrais da forma f vezes g' de x dx, tá? Ou seja, você tem uma f dada e você tem uma g de tal forma que você sabe a derivada dela, né? Ou seja, a integral de um produto, quando o produto for uma f qualquer, e uma outra função que é a derivada de alguém que você já sabe, tá? Então, só para dar um exemplo, antes de nós demonstrarmos, né? Vou pegar o teorema. Se f e g são duas funções deriváveis, tá? Então, a integral dessa forma aqui, que eu falei para vocês, vai ser igual ao produto da f vezes a g, menos essa integral aqui. Professora, mas se eu tinha uma integral que eu queria resolver, e ela está me dando um produto de funções menos outra integral, qual é a vantagem que eu levo? Em geral, nós vamos sair de uma integral que nós não sabemos a priori a primitiva e vamos cair numa integral mais simples, de modo que eu consiga fazer essa integral, tá bom? Então, antes de ver a demonstração, vamos pegar um exemplo? Deixa eu pegar aqui. Só para a gente entender como é o método, tá? Vou colocar aqui embaixo e vou deixar indicado a fórmula, tá bom, do teorema? Vocês que adoram fórmulas. Ok. Bom, um dos exemplos é pegar e integrar e elevado a x vezes seno de x dx, tá? Então, é um produto, esse é E, tá, gente? É E, do exponencial. Então, nós temos o produto de duas funções, que a priori eu não sei pensar na primitiva dela, de cabeça, ou seja, o que eu pego, qual função eu pego, que eu derivo e que me dá esse produto, né? Então, não sei de cara. A regra da substituição aqui não me ajudaria também, que é a primeira regra de integração, né, que nós aprendemos na aula passada. Então, o que vai me restar, né? Tentar aplicar esse daqui. Bom, eu gosto de fazer, gente, uma tabelinha de F, quem é a G', que eu tenho que escolher, né? Bom, se eu tenho a F aqui, eu vou derivar aqui, e se eu tenho a derivada aqui, eu vou pegar a primitiva dela aqui, tá? Por quê? Essa tabelinha vocês não precisam guardar, tá bom? É só porque eu guardo de maneira mais fácil. O teorema me fala que se você tem integral da forma f de x, g' de x dx, então a integral vai ser igual ao produto dessas duas, forma esse triângulozinho, menos a integral dessas duas aqui, de f' e g, tá bom? Então, só para a gente guardar aqui, eu gosto de fazer essa tabelinha. Não é obrigada a fazer, tá? Às vezes as pessoas acham que é mais complicado com a tabelinha, mas eu não guardo, eu não esqueço a fórmula com isso, tá? Então, eu vou precisar chamar alguém de F e alguém de G', né? Que é a primeira parte do teorema. E depois eu vou precisar da F' e vou precisar da G, né? Certo? Eu vou chamar a f de x de e elevado a x, porque a derivada é sempre a mesma, tá? A g', então, vai sobrar ser o seno de x. Quem é a primitiva do seno, né? Porque eu tô querendo procurar a g e eu tenho a g' dela. Quem que eu derivo que dá seno?
é menos cosseno, né? O cosseno dá menos seno, só que eu quero o seno positivo, então tem que pôr menos cosseno de x, tá? Pelo teorema, a integral de e elevado a x, seno de x dx, vai ser igual ao produto desses dois, então vai ficar menos e elevado a x cosseno x, menos, menos, né, da fórmula, a integral de g de x, que é menos cosseno de x, vezes f' de x, que é o e elevado a x mesmo, tá? Bom, então agora a minha integral, ela se resume a resolver essa integral que eu chamei de estrelinha. Eu vou colocar esse menos para fora da integral, porque é uma constante, né? Peraí, deixa eu fazer uma coisa. Copiar aqui de novo, tá? Fica menos ex cosseno x. Esse sinal sai para fora com esse, vai ficar mais cosseno x e elevado a x dx, tá bom? E aí, o que que eu faço? Vou pegar essa daqui, né, que eu chamei de estrela, e vou resolver ela aqui. Vou aplicar partes de novo, tá? Vou continuar chamando f de x de e elevado a x. Então, a f' vai ser a mesma. E a g' de x vai ser o cosseno, né? O que que eu derivo que dá cosseno? É o seno, né? Então, para essa daqui, integral por partes, vejam que eu apliquei partes para resolver essa, caí numa integral, e essa integral eu estou aplicando partes de novo, tá? Então, aqui vai ser o produto dessas duas, menos a integral de e elevado a x, esse vezes esse, tá? Ah, nota só uma coisa interessante. Então, vai ficar assim. Essa daqui, ó, voltando para essa. E elevado a x, seno de x dx, você chegou que era menos ex cosseno x, mais, né? Ficou aqui. O e elevado a x, cosseno x dx, tá? Essa daqui é que a gente chamou de estrelinha. Substituindo aqui, vai ficar essa aqui, né? Continua igual aqui. Menos e de x cosseno x. Essa estrelinha, ela vale tudo isso aqui. É mais, né? Mais ex seno x menos essa integral. Ah, mas olha que legal que aconteceu nesse caso. Esse termo é exatamente esse termo aqui. Então, por exemplo, isso aqui é uma banana, isso aqui é uma banana. E esse aqui tá com o sinal trocado. Eu posso jogar do outro lado sendo duas bananas. Tá vendo? E aqui sobrou e elevado a x, já vou botar em evidência. Menos um não. Cosseno de x mais seno x. Tá? E aí, vai ficar. Bom, essa integral era a que vocês queriam, né? E vocês chegaram numa família de funções. A gente consegue chegar, não chegou ainda, né? Essa daqui passa esse 2 dividindo.
Lembrando que integrais indefinidas me dão uma família de funções, né? Então tá faltando a constante. Então a gente consegue chegar nesse resultado. Nem sempre vamos cair nisso, tá? Jogar para lá e tal. Nesse caso, na hora que a gente resolveu a segunda vez por partes, esse pedaço apareceu o mesmo termo aqui, porque o seno e o cosseno, né, eles são periódicos, tal, então eles repetem assim em geral. Bom, então é isso. Só que antes de eu continuar dando outros exemplos, eu quero que a gente demonstre o teorema primeiro, tá? Não sei o que está sucedendo. Vou jogar esse aqui para cá. E vamos aumentar esse aqui. Desculpa, viu, gente? Meu computador está dando umas travadas. Essa demonstração, ela é muito simples, tá? Ela vem de uma regrinha do produto de derivadas. Olha, derivada que a gente já aprendeu no cálculo 1, né? Então, eu vou pegar duas funções fg que são deriváveis. Se elas são deriváveis, o produto é derivável, né? Então, eu pego o produto, derivo, e eu vou ter a regra do produto aqui. Derivada do segundo vezes o primeiro, mais a derivada do primeiro vezes o segundo, tá bom? Bom, isso aqui é uma igualdade, então eu aplico a integral em ambos os lados, tá? Quando eu integro a derivada, lembra que derivada e integral são processos inversos, né? Então, aqui vai acabar a integral cancelando com essa derivada, sobrando só esse produto. Nesse segundo membro, eu tenho a integral de uma soma, que vai ser a soma das integrais. Quebrei aqui, tá bom? E aí, esse termo aqui do teorema nada mais é que esse termo aqui. Então, jogando esse aqui, isolando esse aqui para um membro só, né, aqui, e jogando esse aqui para o outro membro, nós vamos ter a fórmula da integração por partes, tá? Lembrando que essa é a integração por partes para integrais indefinidas, tá? E esse teorema também é válido para integrais definidas, tá? Outra observação que eu vou fazer para vocês. A demonstração é a mesma, tá, gente? É só aplicar a segunda parte do teorema fundamental do cálculo, que se alguém tiver alguma dúvida, pode me falar. Mas aqui, ó, vocês vão ter a mesma fórmula, só que, como eu tenho a integral definida no intervalo AB, eu vou ter que aplicar o intervalo AB, tanto no produto da função, quanto na outra integral que sobrou, tá bom? Outra coisa, no livro do Stewart, ele usa essa notação, tá? F e G'. F, uma função e uma derivada, desculpa, tá bom? Uma função que está sendo derivada. E aí ele usa essa fórmula do UV. Professora, posso usar essa regra? Pode, desde que você não tenha dúvidas nenhuma, tá bom? Mas é a mesma coisa. É como se ele estivesse chamando o U de f de x e o g' de x ele está chamando de dv, que é uma derivada de uma função, tá bom? Então vai ser o produto UV menos a integral de V du, tá bom? É a mesmíssima coisa. E aí, eu vou para outro exemplo aqui, por exemplo, se eu pegar x seno de x dx. Bom, quem que eu vou pegar de f, quem que eu vou escolher como g'? Bom, a ideia da integral por partes, vou colocar aqui de novo, tá? Opa. É f de x, g de x, menos a integral de g de x, f' de x dx.
tá? Eu tenho que cair numa integral mais simples, que eu conheça, que eu saiba resolver, né? Então, se eu chamar o f de x, vai aparecer a derivada dele aqui nesse pedaço. Então, vai aparecer o 1, ou seja, já diminui um problema, né, a priori. Esse aqui, o g de x, eu sei quem é. Vai sobrar só o seno de x para eu chamar de g' de x, né? Mas quem que eu derivo que dá seno? É o menos cosseno de novo, né? Porque o cosseno dá menos seno, com esse menos aqui, dá menos, com menos dá mais, tá? Então, a integral, pelo teorema da integração por partes, vai ser o produto desses dois, menos x cosseno x, menos a integral desse vezes esse. Vai ficar a integral de 1 vezes menos cosseno, vai ficar menos cosseno de x dx. Essa integral aqui eu sei, né? Primeiro eu posso melhorar esse mais aqui, esse menos sai e fica mais aqui, né? E essa integral aqui eu sei resolver de cabeça, inclusive. Quem que eu derivo que dá cosseno? É o seno, né? Então vai ficar menos x cosseno x, mais a integral, a primitiva desse daqui, que é o seno de x, né? Só que a integral não é definida, eu tenho uma família de funções como resposta, né? Então tem que variar o k. E aí nós temos o valor da integral, tá? Professora, o que que faz se eu escolher ao contrário? Bom, quando você não escolhe a f e a g' de maneira útil para vocês, né, que ajude o teorema, vocês façam, vamos dizer assim, informalmente falando, a escolha errada, né? O que vai acontecer? Vocês não vão conseguir resolver, muito provavelmente, tá? Ou vai dar algum absurdo, ou vai dar zero igual a zero, ou vai dar alguma coisa que vocês não vão conseguir sair do lugar, ou vai aumentar o problema de vocês ao invés de diminuir, tá? Então, atentem-se a esses sinais. Porque lembrem-se que o teorema fundamental, o teorema da integração por partes, ele pega uma integral que a priori você não sabe a primitiva dele, e você tem que cair numa integral que você saiba resolver, ou que pelo menos você olhe e aplicando outro método de integração, você consegue ainda reduzir, como foi o caso do primeiro exemplo, tá? Então, aqui, ó, a gente pode ver nesse exemplo do LN, integrar ln de x dx. Professora, mas não precisa ter duas funções, o produto de duas funções? Mas tem aqui, ó, 1 vezes ln de x dx, tá? Então, ó, olha só o que eu fiz. Eu chamei o fx de ln, que eu sei a derivada, e eu sei, e chamei o g' de x de 1, né? Então, esse foi o g', esse foi o f, tá? Professora, por que eu não escolhi ao contrário? Vamos lá, vamos pegar o f de x igual a 1 e o g' de x igual a ln, tá? O f' de x, ele é zero. Você fala assim, né? Você está derivando, vai dar zero, professora, vai sumir aquele pedaço, né? Mas qual é o problema? Quando eu chamo o g' de x de ln de x, eu preciso saber quem é a g de x, no caso a primitiva. Mas é exatamente a primitiva que eu quero achar no exercício, que eu não sei ainda, né? Então, aqui não é muito viável eu fazer isso, tá? Então, fiquem atentos a esses sinais. Então, o que eu fiz? Eu chamei o f de ln, onde a derivada eu sei, a gente aprendeu que a derivada do ln é 1 sobre x. A g' de x, então, vai acabar sendo 1, e a primitiva dela é x. E pelo teorema da integração por partes, vai ser o produto desses dois, x ln de x, menos a integral desse produto aqui, que vai ser x vezes 1 sobre x, tá? Mas esse x aqui cancela com esse, olha que bonitinho, fácil essa integral que eu caí. Então, a minha integral vai ser x ln de x menos a integral de 1 dx, que a primitiva desse cara é uma família de funções, né? Vai ficar x ln de x, essa integral menos aqui com esse menos, com esse menos vai dar menos x, mais uma constante c ou uma constante k, ok? Bom, então é isso sobre
as integrações por partes. Depois tem um exemplozinho que eu faço com a integral por partes para integral definidas, quero que vocês dão uma olhada. E tem um exercício para entregar. Quando você aprende integral, você nunca mais aprende a falar rápido, integrar e entregar, porque você vai achar que um deles tá errado. Eu quero que vocês achem para entregar, tá? A fazer o cálculo da integral do arco tangente de x, onde o arco tangente de x é a inversa, né? É o tangente de x a menos 1. Eu não gosto muito dessa notação, prefiro usar o arco, por isso que eu faço, mas vocês fiquem à vontade, desde que vocês não confundam esse menos 1 aqui como 1 sobre tangente, que não é, né? Que é a função inversa da tangente, em um certo intervalo, onde a função fica objetora. Vocês não confundindo a notação, tá ótimo, tá bom? Bom, o próximo tópico dessa aula é a aula 9, que são integrais. Opa, deixa eu limpar essa, deixa eu pegar outra lousa. Uma lousa limpinha, tá? Só um minuto. Bom, integrais trigonométricas. Vocês não sempre fazem uma torcida de nariz aí para funções trigonométricas, mas elas são super bonitinhas, super utilizadas nas aplicações da matemática, né? Nos cursos que são áreas afins da matemática, as engenharias, né? Então, querendo ou não, a gente tem que aprender aquelas integrais trigonométricas. Nós brincamos com elas no cálculo 1, né? E aí eu vou ensinar para vocês hoje. Na verdade, essa aqui é mais uma aula de exercício, tá? Porque ela basicamente é a aplicação da primeira regra, né, de integração para a gente, foi a regra da substituição. Mas é que a priori, às vezes, a gente não consegue olhar a passagenzinha mágica que a gente faz aqui, mas vocês, praticando bastante, vocês já vão pegando a manha, tá bom? Então, por exemplo, vamos pegar a integral de cosseno ao cubo de x dx, tá? Aqui eu estou reescrevendo o cosseno ao cubo como cosseno ao quadrado de x vezes cosseno, mesma coisa, né, gente? Mesma base, somos expoentes. Então, mesma base cosseno, somos expoentes, 2 mais 1 dá 3, tá? Esse cara aqui, eu sei, por propriedade fundamental de trigonometria, que isso aqui é 1 menos seno quadrado de x, né? Vezes cosseno de x dx. Olha que massa, gente. Se eu chamar u de seno de x, quem vai ser o du? Regra da substituição. Cosseno de x dx, tá? Então, aqui vai ficar como? 1 menos u quadrado. Olha quem é esse cara aqui. É exatamente o du. Então, eu já estou com a minha função agora em u e a derivada em u também. Tá tudo certinho, né? Bom, a gente sabe resolver isso aqui. Professora, posso fazer direto? Não preciso quebrar? Pode fazer direto, tá bom? Esse pedaço, tá? Não precisa dessa passagem aqui. Essas coisas que eu tô fazendo aqui, precisa deixar tudo indicado. A integral de u com relação a integral de 1 com relação a u é u, tá? A integral de u quadrado com relação a u é u ao cubo sobre 3 e mais k, né, professora? Mas não tinha constante dessa? Tinha. Essa que é uma c, uma constante c1, essa c2. Como tá numa diferença, eu chamei essa diferença de k, tá? Para não ficar carregando muita constante, gente. Se é constante, né? Então, na hora de achar a primitiva, você deriva, ela some, né? Então, você não precisa ficar morrendo. Você não pode esquecer de deixar uma constante indicada quando as integrais indefinidas for para calcular integrais indefinidas, né? Não pode esquecer.
Mas não precisa ficar carregando todas. Coloca uma só que simboliza tudo, tá bom? Bom, gente, mas a minha integral, ela está com relação a x, né? Eu tenho que voltar. Então, vai ficar seno de x menos seno ao cubo de x sobre 3 mais k, tá bom? Eu tenho outro exemplo com o seno, que ele é análogo, vou deixar para vocês estudarem. Se tiver dúvida, estou à disposição com o monitor também, tá? Ok, deixa eu apagar esse aqui. E eu quero fazer o exemplo 3 com vocês. A integral de seno à quinta de x cosseno ao quadrado de x dx, tá? Que é essa daqui. Então, vamos fazer o seguinte. O que eu fiz aqui? Eu peguei o seno à quinta e escrevi como seno à quarta vezes seno de x e copiei o cosseno normal, tá bom? E aí, o que aconteceu? O seno à quarta eu posso escrever como seno ao quadrado, e o resto eu copiei tudo certinho, tá bom? Aqui é um igual. Esse seno ao quadrado, pela identidade trigonométrica, seno ao quadrado de x é 1 menos cosseno ao quadrado de x. Não esquece o quadradinho aqui. O resto copiei igual, tá bom? Aí eu chamei o u de cosseno e achei o seno, o du aqui, né? Então vai ficar 1 menos u quadrado ao quadrado, seno de x, que multiplica cosseno ao quadrado de x, du sobre seno de x. Professora, da onde veio isso? Ora, se du é seno de x dx, né? O que significa quem é o dx, né? O dx é pegar o du e passar dividindo o seno de x, que eu posso, porque 1 sobre seno de x é um valor, né? Não poderia ficar brincando muito com as derivadas aqui, tá bom? Bom, substituir ali. Aí, crianças, ó, tem esse seno aqui, eu vou cancelar eles. E o u é cosseno, esse cara aqui fica u quadrado. Então, já tô tudo em forma de u. Tem um sinalzinho aqui que eu passei para cá, tá bom? Depois vocês chequem as continhas. E aí, acabou, gente. É só vocês saberem direitinho a hora e quem vocês vão chamar na regra da substituição, tá? Aí você multiplica, né? Aplica a distributiva aqui, vai dar o quadrado menos. Opa, perdão. Primeiro vocês abrem esse produto notável, vai ficar 1 menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o segundo ao quadrado, que vai dar u à quarta, vezes o quadrado. Agora sim vocês multiplicam, aplicam a distributiva aqui para os três, e vai dar isso aqui: u ao quadrado, u à quarta e u à sexta. Então, esse menos está aqui, tá? E faltou uma constante, né? Opa, é C que eu chamo. Esse aqui tem esse menos. A integral de u quadrado, du, é u ao cubo sobre 3. A integral de menos 2u à quarta vai ser menos 2u à quinta sobre 5. Esse u à sétima sobre 7, mais uma constante. Professora, mas não tem 3 constantes? Junta todas num só e chama de C ou chama de K, tá bom? E aí, a minha integral, ela começou em função de x, né? Então, eu vou voltar. Então, vai ficar quem é u? U é cosseno de x. Então, vai ficar menos cosseno ao cubo de x sobre 3, menos 2 vezes cosseno de x à quinta sobre 5, mais cosseno de x à sétima sobre 7. Tá bom? Massinha, né? Tô dando exemplo para vocês, mas lembrem-se que eu podia ter integrais definidas também, tá bom? Então, a gente aprendeu aqui a fazer as integrais do tipo seno de x elevado a alguma coisa, cosseno de x elevado a alguma coisa, tá? E aí, gente, eu faço uma tabelinha dando as dicas. Quando esse n for ímpar, quando esse m for par, tá? Se tanto m quanto n forem pares, vocês podem usar outras identidades, não só aquela trigonométrica fundamental, tá? Então, eu fiz toda uma tabelinha para vocês
e fiz mais exemplos também. Vamos pegar esse exemplo aqui, que faz tempo que eu não pego uma integral definida para fazer com vocês, tá bom? Por exemplo, esse aqui, esse cara é par, né? Então, eu vou usar a primeira a identidade trigonométrica que estava na aula que eu acabei de apagar, na folha, perdão, que falava que seno ao quadrado de x é meio menos cosseno de 2x sobre 2. Professora, da onde saiu essa fórmula? No final desse exercício eu vou fazer, tá bom? Bom, seno ao quadrado de 0 até π, eu vou pegar o seno ao quadrado, que tem essa identidade, e eu vou substituir, tá bom? Vou quebrar essa integral em duas, porque a integral da diferença é a diferença das integrais. Então, vou ter essa integral e essa integral. Joguei esse meio aqui para fora dessa integral, tá bom? Esse meio também joguei. Vai ficar a integral de 0 até π de dx, que vai dar esse x de 0 a π. Não se esqueçam, né? Segunda parte do TFC. Menos meio que multiplica 0 a 2π de cosseno de u du sobre 2, tá? Professora, mudou aqui? Ora, eu fiz um método de substituição, chamei essa integral aqui de estrelinha e fui resolver ela separado. Quando eu faço, para fazer essa integral, eu usei o método da substituição chamando u de 2x. Lembrem-se, na regra de substituição da integral, quando nós temos integral definida, quando a gente muda para u, a gente tem que mudar os valores dos intervalos também, não pode esquecer disso, tá bom? Por isso que aqui ficou 0 a 2π, por quê? Porque quando o x vale 0, o u, que vale quanto? 2x, ele vai ser 2 vezes 0, vai ser 0. Então, aqui ficou 0. Mas quando o x for π, como o u é 2x, vai ficar 2 vezes π, que vai dar 2π, né? Por isso que está 2π aqui. E aí vocês resolvem achando a segunda parte, a primitiva, e a segunda parte do teorema fundamental do cálculo. Aqui tem duas coisas para você fazer. Como você já mudou de 0 a 2π o intervalo, a região de integração, você já pode calcular direto. Você tem a opção de voltar de u para x, mas para a integral definida, se você já mudou os intervalos de integração, você não precisa voltar para x, você pode calcular direto que vai dar no mesmo, tá bom? E aí você calcula. Vou deixar o seno à quarta para vocês estudarem, qualquer coisa vocês me perguntem. E essa aulinha fica por aqui, então hoje a gente já viu. Aula passada a gente viu regra da substituição. Na primeira parte da aula nós vimos a regra da integral por partes, tanto para a integral indefinida como para a integral definida. E nós vimos as integrais trigonométricas do tipo seno de x elevado a m, cosseno de x elevado a n, de várias formas, que a gente viu que não tinha fórmula nenhuma, teorema nenhum, porque nada mais é que era uma aplicação da regra do método da substituição que nós vimos na aula passada, e que, na verdade, a gente só tinha que saber os macetezinhos de quebrar direitinho para poder usar o método da substituição, né? Então, nós ficamos por aqui. Estudem bastante, treinem bastante, para quando vocês pegarem um resultado, né, principalmente na prova e tal, vocês já desconfiarem que método for. Quanto mais vocês treinarem, mais vocês já vão ter ideia na cabeça, tá bom? Qualquer coisa, eu estou à disposição nos nossos horários de monitoria e nos nossos horários de aula. Nós temos o nosso monitor também, tá? Então, estudem bastante, tirem dúvidas. Um grande abraço e bons estudos.